Boa noite a todos. Muito feliz por estar de volta nesta casa de orações. Senti muita falta de todos. Tem um irmão nosso aqui que completou aniversário no sábado, mas ficou quietinho. É o Marcelo, tá, gente? O Marcelo fez aniversário sábado. Então, vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Éder, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Aos nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, aos aniversariantes, né, de sábado, boa noite, que não conta nada pra gente, né? E alegres estamos, né? Cada vez que eu chego aqui na segunda-feira e venho falar boa noite, é uma alegria tão grande porque a gente está aqui, né? A gente ainda está aqui. A gente ainda está tendo condições de caminhar, de buscar aprendizado, de crescer, de evoluir. Isso é muito bom. E o mais bom de tudo é que nós somos abraçados quando entramos por essa espiritualidade que tem essa casa, que é uma espiritualidade tão linda, que sempre nos acolhe de mão e de braços abertos. E dando sequência no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Olha aí o que vem ensinar para a gente. Tem gente que já está assim, ai meu Deus do céu, tenho certeza que o inimigo já vem na mente. É esse que você tem que amar. Duro, né? Mas, olha o que ele diz para nós. São Mateus, capítulo 5, versículo 20. Aprendeste que foi dito, amai o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Foi dito. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estás no céu e que faz se levantar o sol para os bons e para os maus, e que chova sempre os justos e o injusto. Olha que colocação que ele nos traz. O Pai não nos desfaz de ninguém. O sol que é para você é para mim. A chuva que é para você é para mim. Nós somos todos iguais perante o Pai. E o Pai nos traz isso. Agora, eu hoje conversava e falava assim, reticência, porque a história pode ser que venha depois, se der para encaixar, né, na nosso estudo. Eu falava assim,
Tem pessoas que têm pavor, têm pânico quando fala assim, Lúcifer. Eu sinto em te informar que Lúcifer, na visão humana, no pensamento, na colocação de irmãos humanos, é nosso irmão. Demônio é nosso irmão. Olha como é difícil para outros acreditarem que um ser tão ruim, olha o que eu fui lá longe, são espíritos malévolos. Bota malévolos nisso. Eu só faço um ponto e uma pausa. Todo mundo foi santo aqui, desde quando nasceu? Melhoramos? Estamos melhorando? E por que esses irmãos também não vão melhorar? Porque o que o pai disse e o que o pai fala é lei. O que ele nos promete? Felicidade eterna, não é? E ele não diz que todos são seus filhos? Então esses também que são tão maus no coração, não vão ter a felicidade eterna? Porque se ele faz o sol para um e chuva para o outro, por que só para nós ele vai dar felicidade e não para eles? E por que nós temos, então, que amar um e odiar outro? Do mesmo poder. Todos nós fomos feitos simples e ignorantes. Todos nós. Ninguém foi feito diferente. Ninguém. Porque, se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não é? Não procedem assim também os publicanos, os cobradores de impostos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, ou cumprimentardes, que é o que com isso fazeis com que os outros, só cumprimento quem eu gosto, eu só olho para quem eu gosto, e os outros? Não fazem outros tantos os ateus, os descrentes, os pagãos? Aí Mateus nos traz no capítulo 5, versículo 43, 47. Então quer dizer que eu só tenho que cumprimentar quem eu conheço, quem eu gosto, quem nunca me fez nada. É esses que eu tenho que ter, né, a consideração. Ah, não olho nem na cara daquele lá. Se eu puder, nossa, não é isso. Gente, eu volto a falar que isso me remete, acho que minhas vidas passadas. Porque isso eu aprendi. Gravei e quero gravar em mim. Se alguém não gosta de mim, se alguém está fazendo algo por mim, eu tenho que lembrar um detalhe. Essa vida não é a única. Eu não estou existindo agora. Eu já existo milhões e milhões e milhões de anos. Eu não fui criado agora. Eu já tive outras vidas, outras famílias, outras pessoas que eu conheci, encarnados. Será que não fui eu que dei a primeira alfinetada e essa pessoa carrega isso até hoje? No nosso encontro de acerto? Se eu tenho inimigos, se eu tenho que fazer o quê? Obrigado, Senhor, que colocaste essa pessoa no meu caminho, porque é com essa que eu tenho que me acertar. Porque quem eu amo, quem está comigo, então tá certo. Não tenho nada contra eles. O meu objetivo aqui é melhora, é progresso, é evolução. E um dos pontos que eu tenho é amar o teu próximo como a ti mesmo. O próximo que ele diz não é mamãe, papai, filhinho, irmãozinho que a gente gosta tanto. O próximo é aquele que está me cutucando. Será que não fui eu que dei a primeira alfinetada? Deus, na sua infinita bondade, nos põe um véu do esquecimento. Para que nós possamos nos ajustar sem lembrar do que fizemos. E quando nos ajustamos, que bênção. Águas passadas, vamos em frente. Vamos seguir em frente. Então, esses inimigos, será que eu não posso parar e olhar e falar, Senhor, de repente eu estou de frente de alguém que eu fiz tanto mal, que carrega por mim aversão, que eu causei. Eu falo isso para nós, para quem entende que a vida não é só essa. Para quem já compreende que nós estamos no processo de ciclo. Nasce, morre. Nasce, morre.
Quantas mães eu tenho? Quantos pais eu tive? Quantas mães eu fui? Quantos pais eu fui? Quantas famílias eu tenho? Quantas vivências eu tive? Quantas pessoas estão ao meu lado? Você já parou e pensou, nesta vida, quantas pessoas você já conheceu desde quando nasceu? Nessa vida. Muita gente. Pessoas que você ama, pessoas que você amou, pessoa que você teve uma afinidade que hoje você não tem. E nós precisamos entender o quê? Que nós tivemos o exemplo. Neutro. Eu sirvo para você que eu amo, e eu sirvo para você que ninguém ama. Eu sirvo para te ajudar quem eu amo. Vírgula aí. Nem assim foi. Ajudou quem não merecia, mas não ajudou quem estava próximo. Lembra? Aí. Igual aquele só acredito vendo? São Tomé. Lembra de Tomé? Que a sua amada levou uma facada do governador e morreu, e Jesus ali do lado, ele implorando para Jesus: Jesus, você pode trazer a vida. Jesus, você tem o poder. Era um dos seus, é um dos seus discípulos. Não é a hora dela, Tomé. E depois, na cara de Tomé, 3 dias já tinha morrido, ele traz Lázaro, que já estava com mau cheiro, 3 dias. E Tomé, como é que fica? Não é o que eu estou vendo. Não posso estar vendo isso. Ela estava, vamos dizer assim, morreu agora, estava tudo perfeito. Não trouxe. O outro que está se desmanchando, ele me traz a vida. Olha, como é que é isso? Tomé ficou com raiva dele, com ódio? Não, porque entendeu o significado disso. Ele precisava fazer isso. Como todos os seus apóstolos, todos entenderam sua passagem aqui. E nós? Porque eu te falei uma palavra que você não gostou, não suporta essa pessoa. Porque eu te emprestei alguma coisa e você não me devolveu, não suporta essa pessoa. Nós temos casos muito mais graves. Muito mais grave. E nós temos a explicação desses casos mais graves. Eu estava assistindo, vocês assistiram, um jornal de domingo, à noite, que ele faz um resumo de tudo. É esse negócio aí, você assistiu. E lá falava do menino Benício. Aquilo na cama, porque a gente estava assistindo televisão, eu falava assim, meu Deus, não deixa acontecer isso comigo, porque eu não sei o que eu faço. Porque eu sou enfermeiro. Você imagina eu na situação da mãe e do pai ali? Eu acho que eu quebrava aquele hospital inteiro. Olha. Aí o irmão chega e fala assim, será que você está certo em quebrar o hospital inteiro? Fazer um show inteiro? É a pessoa que eu amo. Entrou andando no hospital. A pessoa que está comigo há 6 anos, que eu amo. E sai de lá dentro de uma urna. Você refletiu bem o que você está dizendo? Isso, conversando com o meu mentor. Éder, preste atenção. Você mesmo diz que nesta vida nada é um acaso. Como é duro, gente. Você tem que engolir aquilo, aceitar e ainda falar assim, ó, tá tudo bem. Como? Mas, lembra da historinha do filme de trás? E será que esses dois tinham, ou esses 3, que era médica, técnica, tinham vidas passadas para se ajustar? O que eles concordaram na vida dessa para se ajustarem? Porque aqui a gente está se ajustando. A gente está se acertando daquilo que nós fizemos. Para a mãe, para o pai.
aquelas duas são inimigos? Não devem ter perdão? Aí eu te falo, entra o Espiritismo. Perdoa. Sabe por quê? O Espiritismo nos diz, calma, em breve vocês se verão. Calma, isso é um ajuste. Quer um outro ajuste? Que esse todo mundo conhece? Eu já falei aqui e falo de novo. Lembra das bicas na época de Jesus, de Roma, onde que aqueles era um cavalo e uma carroça correndo? Não sei se foi São Paulo, se foi Rio. Roubaram o carro da família, a criança ficou no carro, o cinto prendeu na criança e ela foi arrastada. Não sei, não lembro. Isso já faz um bom tempo. Enfim, independente do Rio de São Paulo, aconteceu, né? E aí, era uma coisa inconformável, porque abala a população em geral. Chico Xavier era vivo. E Chico Xavier recebeu uma mensagem psicografada, quando ele dizia, papai e mamãe, tá tudo certo. Perdoa. Perdoa esse irmão que fez isso. Olha, isso me arrepia do cabelo até o pé. Perdoa esse homem, essa pessoa que me fez isso, esse irmão que me fez isso. Porque na época de Jesus, na época das bicas, eu era um dos que andavam de bica, amarrando os cristãos na bica e arrastando até despedaçar tudo e sobrar nada deles. Eu precisava passar por essa experiência. É um ajuste. Está tudo certo. Então eu falo, é meu inimigo. Nossa, gente, eu estou falando, não estou lendo. É meu inimigo. Dói, porque nós amamos. Nós aprendemos a amar. Mas nós não temos essa única vida. Ela já vem de muito tempo. E ela vai ter muitas vidas. E nós teremos muitos encontros. Óbvio que esse grupo, nós, vai ser difícil nos reunir tão cedo. Cada um tem a sua cruz. Uns vão mais rápido, outros vão menos, outros... Mas a gente vai se encontrar de novo. Já pensou que delícia quando a gente se encontrar e lembrar? E o Espírito moldar a fisionomia do Éder, você fala assim, é o Éder, moldar a fisionomia. Nossa, dona Fátima, que sal. Já pensou que alegria que é isso? E nós tivermos todos bens, já puros, só trabalhando em bem do outro? Essa é a felicidade que deseja. Todos passarão por isso. Todos, independente daqueles que nos odeiam, e se nos odeiam, põe uma coisa na cabeça, nós fizemos algo. Isso, quando eu entendi, foi um alívio, porque eu sofria, por quê? E quando eu entendi, falei, não, está tudo certo. De repente fui eu que fiz algo e hoje estou recolhendo aquilo que eu fiz. Se o bem somente o fizeste aos que vô-los fazem, que mérito se vós reconhecerá, dando que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestaste aqueles de quem possais esperar o mesmo valor, que mérito vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entregam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Se eu faço tudo para aqueles que eu quero, para aqueles que eu gosto, que vantagem eu tenho? Eu preciso fazer para aqueles que precisam, que eu não gosto. Pensa uma pessoa que você tem mais pavor. Já sei, já pensaram. Se ela chega na tua porta hoje, pode me ajudar? Quem é? Fulano. Ixi, nem abre a porta. Estou mentindo? Olha, que isso pode acontecer, gente. Guardem isso. Quem será que está aí? Pai, mãe, ou quem é? Fulano, fulana. O que esse quer aqui? Quer aqui. E muitas vezes a gente já vai com a resposta, com os dentes e a faca na mão, porque a gente quer. Não. Vamos entender. Vamos estender a mão.
Vamos ajudar. E ele vai falar aqui, não é para me carregar no colo, não é para pôr dentro de casa, não é para ser meu amigo de... Não, é apenas ampará-lo, ajudá-lo, segue seu caminho que eu estou seguindo o meu, e o meu coração está livre. E quando a gente liberta o coração, gente, é fantástico. Não interessa se o outro vai me perdoar, interessa que eu estou perdoando. E o peso, ele evapora. É outra vida. É outro pensar. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas capítulo 6, versículo 32 e 36. Você já viu filme ou novela, alguma coisa que fala assim, ó, ai, que Deus me ajude nesse assalto. Vai assaltar, vai fazer, que Deus me ajude nisso. Olha, já viram isso? E o mal fala assim, ai, eu vou fazer uma coisa errada, que Deus me ajude agora. Olha. Existe uma coisa que diz assim, ó, o que é pedido com fé, atendido é. É que nós não sabemos fazer o pedido. É que nós não sabemos a força da fé que nós temos. Porque se disser, cadeira, sai daqui e vai para lá, ela vai. Eu posso ficar aqui a noite e o dia inteiro, até eu treinar e descobrir a minha fé. Ela vai. Olha como nós ainda estamos caminhando, como ainda nós somos um grão de areia, mas esse poder nós vamos ter. Eu não sei se é republicano, chegou para Jesus e disse assim, porque ele não poderia ser visto com Jesus. Virou e falou assim, Jesus, joelhou no pé de Jesus. Por favor, atenda a uma criança que reside na minha casa. Eu não vou saber as palavras corretas, mas atenda essa criança que está doente na minha casa. Me leve até ela. Não. Não podem nos ver juntos. Mas eu sei, se o Senhor quiser, daqui o Senhor pode dar a ordem acontecer, porque eu, da onde estou, dou a ordem para os meus soldados e eles me obedecem. O Senhor tem essa força. Ele disse, vá para sua casa. E o menino foi curado. Sabia que nós podemos fazer isso? Ele disse, vocês podem fazer isso. Sedes, pois, cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia ao vosso Deus. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, qual que é uma das coisas que nós precisamos aprender para evoluir? Caridade. Se eu tenho caridade, eu tenho amor. Se eu tenho amor, é a lei de Deus. Se eu tenho amor, faço caridade, eu estou no caminho certo. Então eu tenho fé. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E isso nós podemos dizer. Eu não perdoo mesmo. Estou pondo quem na frente? Orgulho. Imagina, vamos falar que eu perdoei. Isso me remete à minha... Cadê? O Danilo está aí. A minha adolescência. A gente namorava na adolescência. Hoje não namora mais, né? Mas na nossa época namorava, né? E era tão gostoso, né? E era difícil a gente conseguir quem a gente queria. Né, Vera? Não era? Nossa, as mulheres, né? Aí que se fazia de difícil mesmo. E quando a gente conseguia namorar, aí saía com a mão. Era o troféu, né? Consegui. Aí a amiga ou amigo chegava e falava assim, ó, ela hoje vai terminar com você. Tô sabendo que hoje você vai levar, ó. Vai, quem falou?
Tô sabendo. Ninguém falou. Olha isso. O que acontecia à noite? Para mim não ficar ferido que ela largou de mim, o que eu fazia? Largava dela primeiro. A mulher não estava nem intenção de largar disso aí. Eu se largava dela, porque o seu orgulho não poderia ser ferido. E ela largou de mim. Olha como é que são as coisas. Se nós soubéssemos naquela época que ia evoluir para o que é hoje, né? Mas é o que acontece, a gente coloca o orgulho primeiro. Eu não quero ser visto. Eu não quero dar o braço a torcer. Eu não quero. Nossa, te falou tanta coisa. Nossa, te humilhou tanto. Nossa, acabou. E você ainda perdoa? Aí, tira o orgulho de lado e fala, perdoa. Perdoa porque o Pai perdoa quem é bom e quem é ruim. Porque quem sou eu para perdoar? Posso contar mais uma história? Teve um caso, o meu pai, show, reticência, eu rasguei um papel na casa da minha ex-sogra, né, que a gente faz aqueles papéis de pré-casamento. Quando você vai no cartório, faz um para você ver se está tudo certo. Tá? E nós chegamos numa alegria total, né, eu e a minha ex-esposa, e ela estava aqui, em Jaborandi, e a gente queria contar para os dois pais, para o meu e para o dela junto, olha, o papel está aqui e tal. E aí eu cheguei numa euforia muito grande, como ela também, falei, o papel do nosso casamento. Era uma pessoa, bom, ela olhou para mim e falou assim, como assim? Dona Júlia, a senhora lembra disso? Como assim? Papel do casamento sem eu ter ido ou ter sido consultado. Sabe o que eu fiz? Eu era terrível, né? Graças a essa casa, os irmãos melhorei muito. Não quero saber de mais nada. A mim chega. Saía a minha mãe. Elifa. Minha mãe era daquele jeito. Ela olhava, Elifa, como que diz? Dá um jeito na situação. A mãe já começou a chorar e eu vim para trás. Nossa. Aí chega meu pai. Éder, não vou. Eu já pensei, não vou. Calma. Você está errado. Não estou. O senhor viu o que aconteceu? Eu não vou. Éder, eu estou te pedindo. Vai lá e peça perdão. Pai, por favor. Só estou te pedindo isso. Vai lá. Peça perdão. As coisas não são assim. Como é que falava não? Fui sentada na sala, chorando. Eu entrei na sala e falei assim, fulana, eu estou errado, me desculpa e te peço perdão. Sabe qual foi a resposta? O pai do lado. Não sou Deus para perdoar. Sabe o que meu pai falou? E nem para julgar. Não é? Ela parou e pensou, então tá tudo certo. Se não é Deus para condenar nem para julgar, então tá tudo legal. Vamos almoçar que tá na hora. E a gente não é Deus para julgar nem para condenar. Quem faz isso é o Pai. Então jogou de uma forma assim, eu não tenho nada para te perdoar. Você vai se entender com Deus. Então deixa que Deus se entenda. Se Ele perdoe ou não. E nós, muitas vezes, nós já fazemos julgamento. Nós já condenamos. E nós já damos a sentença. Não quero mais olhar para a tua cara. Você me fez sofrer. Não quero mais. Olha isso. Isso é chamado orgulho. Nós não podemos ser assim. Temos que lembrar que nós estamos aqui em fase de aprimoramento, de crescimento. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante do sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus assim falando que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo? A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que concordam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir
em estar com o inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Isso é evidente. As diversidades na maneira de sentir dessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável aroma. E é verdade. Faz tempo que você não vê um amigo, um conhecido que você gosta tanto. Já viram como vocês se encontram, como é que é? Parece que a alma sai do corpo. De tanta euforia e alegria. São fluidos bons. O contrário é verdadeiro. Quando você vê alguém que você não suporta, que te estremece, são fluidos que carregamos. Qual que é o melhor? Esse que a alma sai do corpo. Mas como ele está dizendo, não é para ter amizade como você tem com um amigo. Não é para você ter, né, simpatia como você tem por um amigo. Não é isso. É para você limpar o seu coração. Você sabe quem ela é. Não precisa pôr do teu lado, porque você sabe que ela pode te picar de novo. Mas é para você ter essa paz interior. Se este preceito parece de difícil prática, se esse preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza de linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir variações diversas de um sentimento, a razão cabe estabelecer a diferença conforme o caso, porque nós usamos amar para amigos, para inimigos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhe uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo mais diverso do seu bater, ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, e perdoar-lhes em pensamento oculto e sem condições o mal que se causem, e não opor nenhum obstáculo à reconciliação como eles, e desejar-lhe o bem e não o mal. É experimentar alegria, em vez de pensar com o bem que lhes advenha, e socorrê-los em que se apresentam ocasião. É rejeitar, afastar, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que se possa prejudicar. E, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Está aí. Eu só tenho que esquecer o mal. Só. Não preciso carregar do lado. Não preciso chamar de amigo. No máximo, bom dia. E acabou. Porque eu não posso ter esse sentimento dentro de mim. Amar os inimigos é para o ateu uma controvérsia. Aquele para que a vida presente é tudo. Vê no inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte pesa ele e pode livrar. Esse é outro ponto. Vai falar que nunca ninguém pensou, esse trem podia ter morrido, esse trem podia morrer. Vou ficar livre, não é? Para quem acredita numa vida só, morreu, acabou, né? Eu desejo vida longa aos meus inimigos. Graças a Deus, acredito que não tenho. Não consigo encontrar ninguém. Mas, se eu tiver vida longa aos inimigos. Sabe por quê, gente? Vocês têm noção por quê? O corpo eu estou vendo. O espírito não. O ser não morre. Quem morre é o corpo. E se ele me encontra? Como é que eu vou me defender de um ser que eu não vejo? Me domina. Então, que eu tenha paz de espírito com todos aqueles que me fizeram mal.
que eu possa, então, ter o perdão em mim. Mesmo que o outro não tenha. Porque se o outro não tem, é o problema de quem? Do outro. O meu problema eu resolvi. E se eu resolvi, está tudo ok, não tem por que me perturbar. Porque nós somos amparados. E se nós não temos conta, não tem o que perturbar. Vida longa aos inimigos, desde que você os perdoe. E se você não se perdoar, os dois estão errados. Aí depois vocês se entendam um dia. Terá que se entender um dia. Não entendo agora. Eu fico assim pensando também nesse processo. Eu vivi até agora sofrendo. Eu tenho conta para pagar? Tenho. Vamos pagar agora? O que der para pagar, vamos pagar agora. Porque para a próxima fica menos. Porque tem muita conta para pagar. Eu estou muito endividado. Vou pagar agora o que eu devo agora. Vou me esforçar agora o que eu posso para pagar agora. Tá certo. Porque eu sei que na minha próxima, e eu fiz essa pergunta ao irmão, tá difícil. A gente não sabe que é a coisa difícil. A gente não sabe. A gente só tem que agradecer. A gente nem imagina o que é difícil. Se tá difícil nessa, na outra vai ser mais fácil, né? Sabe o que falou? Depende. Depende do que eu vou ser capaz de suportar. Será que eu sou capaz de suportar viver como um mendigo? Será que meu espírito está pronto para isso? Será que eu sou capaz de viver cego? Será que meu espírito está pronto para isso? Será que eu sou capaz de viver numa cadeira de roda? Será que meu espírito está pronto para isso? Será que eu sou capaz de viver sendo violentado? Será que meu espírito está pronto? Depende. Depende do que nós acertamos. Depende do que eu tenho para acertar. Depende. Porque a gente acredita que essa está difícil, a outra vai ser mais tranquila. Uns pensam assim, essa eu nasci pobre, a outra vou nascer rico. Depende. Essa eu nascer rico, então na outra vou nascer... Depende. Tudo é uma lógica muito bem montada. E depende muito de nós, como mexemos essas peças. Como nós nos movemos nesse tabuleiro. Se nós nos movermos bem dentro do que pede Deus, nosso Pai, dentro dos ensinamentos do nosso irmão Jesus, muitas dívidas Deus apaga. Esquece. Mas se a gente não se mexe bem, não tem escapatória. Nós vamos ter que acertar e passar por essas experiências. O que é essa experiência? Te fiz chorar? Vai chorar também. Não. Eu vou ter que chorar para entender o que eu fiz você passar. Não é você vir fazer eu passar. O motivo que eu te fiz alguma coisa mal, que você sentiu mal, eu vou ter que encarar isso porque eu preciso entender. Já queimaram o dedo no fogão na chapa, pegaram assim, já queimou? Dói, não dói? Quantas vezes você queimou? Mínimo possível. Por quê? Eu sei que eu pôr a mão no quente, queima. Então, quantas vezes eu vou fazer isso sofrer? Opa, porque se eu fizer sofrer, eu vou sofrer também. Então, opa, não vou fazer mais. A gente aprende. A gente sente o que o outro sente. A gente tem que sentir. Amar os inimigos é para... Dai o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhes parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixe de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversas é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atua, não passa de um simples ponto. Então, nós temos que enxergar isso que eu falei. O que fizemos no passado, o que vamos viver no futuro. Sabe ele que pela mesma distinção da terra, deve esperar tocar aí com o homem maus e perverso. Nós vamos estar sempre nos cruzando com pessoas más e perversas. É o fator terra. Esse momento que a terra existe, de provas e expiações. Que as maldades com que se defrontam
fazem parte das provas que ele cumpre suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenha do homem, quer das coisas. É o que eu disse. Se eu entendo por que ela fez aquilo, se eu entendo por que aquele rapaz fez aquilo, se eu entendo que existe um futuro, que eu também vou participar, e se eu entendo que existe um futuro, opa, fica menos amargo. Dolorido fica, sentido fica, mas menos amargo. Porque eu sei que são ajustes que nós estamos dentro. Se não se queixas das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhes servem de instrumento. Instrumento, por isso que nós temos que agradecer. Aí fala assim, os espíritos doidos. Eles agradecem quem machuca eles, quem fere eles, eles agradecem os momentos difíceis. Obrigado. Porque foi o que nós vimos no começo. Se eu amar só quem eu amo, que merecimento eu tenho? Que aprendizado eu tenho? Se nós temos as dificuldades, são nelas que nós temos que passar. E tem um detalhe que foi muito bem dito. Tudo passa. Quantos problemas, dificuldades nós tivemos? Não passamos? Tudo passa. E desse passar, não aprendemos? Fazemos de novo? Nem pensar. Porque eu sei que dói. Porque eu sei que fere. Se uma vez de descer, queixar, agradecer a Deus, ou experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar sua paciência e sua resignação. Essa ideia a dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos dos inimigos. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele que considera seu inferior. Falo sempre isso. Nós já temos consciência. Então nós temos que entender aquele inferior. E de boa, legal. Esse ainda não evoluiu. Esse ainda não tem entendimento. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor os aliviariam e rebaixariam. Habitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que esses últimos. É só isso. Que assim seja. Amai os vossos. Retribui o mal com o bem, né? E um deles é amai os vossos inimigos. Ai, como é difícil. Mas não é impossível. E eu vou dizer uma última coisa. Não vai perdoar agora? Não tem problema. Fica tranquilo. Sabe por quê? A vida é infinita. E para Deus e para o mundo espiritual, não tem tempo. Então, um dia você vai ter que fazer. Ah, resolvemos agora? Já estamos aqui? Não é? Tivemos a oportunidade de estar próximo de nós. Vamos resolver o problema agora. Por que eu vou deixar para daqui 2000 anos para encontrar de novo para resolver? Não é? Que assim seja. Tá bom, tá bom. Quando o Tiago não está, o Bruno não está, tá a Ronilda. Oi? Nossa. Nossos amigos de casa, muito obrigado pela presença. Nossa amiga querida Marta Adão. Raif. Marcelo, parabéns. Nós estamos esperando aqui o bolo, o guaraná, o pique-pique. Viu? Você seja muito feliz, mas não é pelo bolo, mas que você tenha muita alegria. Né? Já passou o tempo, né, Marcelo? Ivone Dimas, muito obrigado, Ivone, pelo carinho. Quanto tempo mesmo, viu, Ivone? Seja sempre bem-vinda, venha nos visitar, viu, Ivone? Rosângela Dantas, minha querida, né? Um abraço muito forte, que Deus abençoe sempre. Muito obrigado pelo carinho. Marilise, sempre presente com a gente. Vem quando vier a Jaborandi, venha nos visitar também. A Rosângela Dantas é de Barretos, Ivone, tá? Mas depois vocês podem trocar figurinha aí, que também está no grupo. Se você quiser depois, ô Ivone, passa o número que a gente te adiciona no grupo, tá? Aí você troca figurinha com a Rosângela, tá bem?
Dolores, ô dona Dolores, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Marilise Carvalho, muito obrigado, Marilise, já falei, né? Muito obrigado. Mais alguém? Marinês, muito obrigado, Marinês. Hã? A Luísa Locatelli, aos nossos irmãos que estão na Kauai, que estão na rede social, tá bom? Então, já que estão me apressando, né? Vamos então agradecer por esse momento de aprendizado. Vamos agradecer por esse momento na qual buscamos aprender um pouco mais dos ensinamentos de Deus. Elevando os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus. Felizes por mais esse dia, por mais essa oportunidade, nós fazemos a nossa prece de encerramento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Deus, nosso Pai, que tem esse poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estelar guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja. Uma ótima noite a todos e até quarta-feira com o nosso irmão Tiago, com o estudo do livro da Gênesis. Que assim seja.